da Internet Sul vão estar recolhendo aqui os papéis para a gente passar aqui depois para o mediador do painel, para que ele possa conduzir. Pode perguntar para o Arthur, pode perguntar para o Baigorre, pode perguntar para o Fabiano e para o Alfredo também. Tá? Mas eu pediria que vocês façam por escrito, porque fica muito desconfortável para todo mundo a gente correr com o microfone aí. Então, vou pedir por escrito, eu recolho as perguntas no final da palestra dele e a gente faz aqui da frente depois. Tá, pessoal? Então, eu vou dispensá-los. Muito obrigado mais uma vez. Depois, ao final, convoco de novo. Tá? Mas vou dispensá-los e vou deixar só o Baigorre aqui, que vai falar um pouco sobre o mercado de atacado, tá? De telecomunicações e as possibilidades para as nossas empresas. Baigorre, mais uma vez, em nome da Internet Sul, muito obrigado. Tá? Bom, obrigado. Eu vou falar aqui, eu fiz uma apresentação que é um pouco grande, mas a ideia é mais de deixar disponível aí para verem todos os slides. Não vou fazer uma coisa muito demorada aqui e maçante, mas passar rapidamente. O que acontece? Qual que é a ideia aqui? É basicamente apresentar uma iniciativa que foi feita pela Anatel, começou em 2012, né? Em 2012 foi publicado, chama PGMC. É uma sigla que significa Plano Geral de Metas de Competição, mas isso não é o mais relevante. O relevante é o que ela faz. E a ideia foi, quando a gente criou esse Plano Geral de Metas de Competição, em linha com o Plano Nacional de Banda Larga. O Plano Nacional de Banda Larga é a política pública que dá as diretrizes para todo o governo sobre o que deve ser feito sobre telecomunicações, e a Anatel, em específico, contribuiu para o Plano Nacional de Banda Larga com esse programa, com o Plano Geral de Metas de Competição. Basicamente, o que a gente tentou fazer com isso foi criar um mercado de atacado mais estruturado para possibilitar o acesso de pequenos provedores, de médios provedores, ou de qualquer um que quisesse ter acesso a esse atacado. Então, eu vou falar rapidamente. Aqui é a nossa agenda. Eu peço desculpas já, porque como a apresentação é meio grande, eu vou ter que correr com ela, mas a ideia é que fique disponível e, no final, se vocês quiserem fazer perguntas, eu acho que vai ser mais produtivo. Então, aqui só no começo, para a gente recordar o PGMC. Basicamente, o que a gente tem quando a gente pensa em banda larga? A gente tem aqui uma cadeia de valor que sai lá da conectividade internacional, transporte doméstico, roteamento local, até a rede de acesso. Muitas vezes, as empresas, as grandes empresas, as concessionárias, elas atuam em todos os elos da cadeia. Algumas empresas concorrentes, elas têm só acesso, só conseguem fazer as últimas partes, ou fazem só a parte essas partes aqui, e muitas empresas não fazem todos os elos da cadeia, e por isso elas precisam compartilhar a rede e comprar esses produtos de quem oferece. Então, você tem esse tipo de relacionamento, e basicamente o que a gente construiu aqui, quando a gente construiu o PGMC, ele foi construído com uma lógica que é conhecida como a teoria da escada do investimento. Não é nada demais, mas basicamente diz que a lógica que se espera que as redes construam e evoluam à medida que empresas que não constroem suas redes próprias começam alugando, compartilhando elementos dessas redes, começam comprando insumos de outras empresas, até que elas começam a ganhar escala, até que uma hora elas próprias constroem esses elementos de rede. Então, é como se fosse uma escadinha, que nas primeiras etapas de escadinha tem mais uma questão como se fosse uma revenda, e aqui você vai subindo na compra desses insumos até ter uma escala suficiente para construir a sua rede própria. Essa aqui é mais ou menos a teoria, vocês sabem isso muito melhor do que eu, então eu não vou ficar dando aula para professor. Então, vamos lá. Então, aqui a gente fala mais ou menos dos que são a questão dos mercados, os problemas competitivos que a gente vislumbrava, que era basicamente o seguinte: o cara que, e eu sempre faço essa analogia, que assim, a gente chama isso de um insumo essencial. Às vezes, por exemplo, vocês precisam comprar link. Muitos de vocês têm que comprar links de algumas empresas que têm redes maiores, porque não tem como todo mundo construir uma rede gigantesca e todo mundo ter o mesmo tamanho de rede. Então, é necessário que vocês, e pequenos provedores e outras empresas, comprem links. Muitas vezes, empresas grandes também compram links, onde elas não têm disponibilidade de rede, onde elas não têm rede própria. E o que acontece, o que a gente percebia, é que muitas vezes essas empresas vendiam os links muito caros, ou não tinham interesse de vender o link, porque quando estava vendendo o link, estava vendendo
abrindo a porta para um concorrente. Então, é mais ou menos como se o cara fosse dono da farinha, eu faço analogia com a padaria, ele tivesse monopólio na farinha e ele tivesse uma padaria. E chega um cara querendo concorrer com ele, com uma outra padaria, e fala assim, me vende um pouco da sua farinha. E ele, para proteger esse mercado de varejo, que seria o pão, ele nega o acesso à farinha ou vende a farinha mais cara. Ou seja, é como se ele conseguisse, por meio de não dar acesso aos insumos essenciais, evitar que a competição acontecesse. Então, essa foi a lógica desse plano. Então, nesse plano, o que a gente faz? A gente identifica empresas, identifica mercados onde tem esse tipo de comportamento, onde as empresas têm esse tipo de comportamento, e obrigamos essas empresas grandes, que a gente chama empresas com poder de mercado significativo. A sigla é PMS. Então, a gente fala, as empresas PMS, ou seja, as grandes empresas, que têm todos os elos da cadeia, a gente obriga elas a vender por preços controlados esses insumos para quem não tem esses insumos. Então, é como se a gente falasse o seguinte, beleza, só você tem farinha. Só que como a gente quer que tenha concorrência no mercado de pão, você vai ter que vender a farinha para todo mundo nessas condições. E a gente obriga essas grandes empresas a compartilharem e a vender esses insumos. Quais são os insumos? Os mercados são esses aqui. Eles têm uns nomes feios pra caramba, mas a gente vai entrar em quais são os produtos desse mercado. Então, aqui são os mercados que a gente chamou, né? E quem são os grupos com PMS? Então, a gente tem o Grupo Vivo Telefônica na oferta de acesso local, de transporte local e longa distância, infraestrutura passiva, roaming e interconexão. Grupo Oi, Grupo América Móvel, que é o grupo mexicano, o Grupo Copel, o Grupo Algar Telecom e o Grupo TIM. O Grupo Copel, é importante colocar que, apesar da Copel ser uma empresa muito grande, está quase todo o estado do Paraná, ela só tem poder de mercado significativo na cidade de Londrina e Itamarana. E aí isso é por conta da Sercontel, que ela tem a presença local lá. A maioria dessas empresas, essa aqui ela é PMS em vários municípios, essa aqui é praticamente no Brasil todo, então essa aqui em vários municípios, já tinha em alguns, Algar, na região do Triângulo Mineiro. Então, assim, se vocês procurarem, essas são as empresas como elas foram definidas. Então, em cada cidade onde eles têm muito poder de mercado, a gente define eles como PMS. E qual a diferença? A gente fala, beleza, agora que você é PMS, você vai ter a obrigação de oferecer esses produtos. Quais são os produtos? O produto é um produto no mercado de acesso local, é a oferta de bitstream e full unbundling. O que é isso? Ele aluga o acesso da última milha de cobre. Aquela última milha que sai do ponto de agregação de rede e chega na casa do usuário, aquele fiozinho de cobre, então ele tem a obrigação de ter uma oferta comercial para compartilhamento disso. Então, é chegar lá no central, tirar do armário dele o fio de cobre que você está alugando, colocar no seu equipamento e você prestar o serviço direto para o consumidor. Então, é uma desagregação desse par de cobre. E aí, uma coisa que eu testava o conselheiro Vergani nas nossas reuniões do conselho, e é um dos objetivos que eu estou aqui, eu acho que eu sei qual é a resposta, é que, apesar de existir essa oferta há pelo menos um ano, até hoje, ninguém nunca pediu um compartilhamento do enlace de cobre. E aí eu fico perguntando, por quê? Será que o preço está alto? Porque às vezes o preço está alto. Mas a gente foi comparar, perguntamos para vários e falou, não, o preço é bom. Só que esse negócio de cobre é tão antigo, que eu prefiro pegar e fazer a minha rede própria com fibra. Porque se eu vou utilizar o cobre da empresa, eu não consigo diferenciar muito o meu produto. Então, isso aí é uma das coisas que a gente está repensando. Por que isso não vende? Porque a gente obrigou as empresas a ter um produto, só que esse produto não vende. Então, um deles é essa oferta de bitstream e full unbundling. No mercado de transporte, tem a oferta de ELD, oferta de interconexão. ELD é linha dedicada, mas sem a parte de conectividade, é mais para o que a gente chama de exploração industrial de linhas dedicadas, mas não é o link exatamente. O link é chamado de interligação, que também é esse aqui, é o trânsito IP. Além disso, a gente tem interconexão classe 5, essa interligação, existe a interligação no PTT e a interligação no acesso, ou seja, uma interligação que chega na casa, onde está sendo demandado. Tem a oferta de roaming, isso aqui é para algumas empresas locais que não têm roaming no Brasil todo, então são basicamente para a Sercontel e a CTBC.
Depois tem o mercado de interconexão, que foi basicamente a obrigação de reduzir os custos de interconexão da VUM. Isso aí também não é muito afeta ao mercado de vocês. E depois a obrigação de compartilhamento de torres, dutos e valas. Torres, dutos e valas, aí você fala assim, pô, mas e os postes? Os postes, a gente não pode obrigá-los nesse projeto aqui, nesse programa, porque quem tem os postes são as concessionárias de energia elétrica. E a gente não regula as concessionárias de energia elétrica sozinhos. Então, como isso aqui era um regulamento só da Anatel, não dava para colocar os postes nesse bolo aqui. E aí, o que a Anatel fez foi, em conjunto com a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, publicamos no final do ano passado uma regulamentação estabelecendo uma série de questões sobre postes e um preço de referência de R$ 3,19, porque a gente sabe que o preço do poste varia aí tem empresas que pagam centavos pelo poste, em geral as concessionárias, e tem empresas que pagam 18, 13, 14 reais. Foi estabelecido com um preço de referência R$ 3,19. Quem quiser, no processo de negociação dos contratos, se não conseguirem negociar R$ 3,19, podem entrar em pedir uma resolução de conflitos na Anatel, que demora um pouco, mas a gente estabelece o preço de R$ 3,19. E aí, uma das principais coisas que eu quero falar aqui é esse SNOA. O que é esse SNOA? É uma sigla que significa Sistema de Negociação de Ofertas de Atacado. O que acontece? A gente percebeu que quando alguém queria comprar um link de uma concessionária, tinha que mandar um e-mail, e aí esse e-mail desaparecia, o cara nunca respondia, e quando respondia meio sem vontade. Então, assim, a gente percebeu que tinha muita bagunça nessas relações de atacado. As grandes empresas, elas não viam a oferta desses insumos como um modelo de negócio, como um business. Via isso como uma xaropação que a Anatel fazia com que as empresas tivessem que vender. E para reduzir esses custos e para reduzir a necessidade, se você quiser comprar um link, sei lá, da Telefônica lá em São Paulo, para o provedor que está no interior não ter que ir até São Paulo para marcar uma reunião, para sentar com o cara, para fazer essa negociação, a Anatel decidiu, nesse plano, criar esse sistema. O que é esse sistema? É um sistema centralizado, onde tem uma entidade supervisora, que é a BR Telecom, é uma empresa, e todas as empresas que têm PMS, elas têm que colocar nesse sistema centralizado, é um site na internet, que você tem que entrar, colocar login, senha e tudo mais, mas ali nesse sistema estão